Seja bem-vindo ao meu exílio. Prazer, meu nome é Isilis. Eze pros íntimos. E o tema que nós iremos abordar no vídeo de hoje é a maldade de Deus. Nossa, mas que título absurdo é esse? Tu tá blasfemando? Uma frase encontrada em uma parede de uma cela, no campo de concentração de Auschwitz, durante o Holocausto. Escrita como um questionamento da existência de uma divindade, diante das atrocidades ocorridas no evento. Uma frase escrita por alguém que viu o inferno se materializar na Terra. Não é uma blasfêmia. É um grito, um pedido de resposta que nunca veio. A partir dela, percebemos o quanto o silêncio de Deus é mais ensurdecedor que qualquer palavra. Quando a fome enlouquece o homem até fazê-lo matar, quando o mundo sangra e o céu permanece intacto, é natural que o homem aponte para cima e pergunte: por quê? Mas Deus não responde, e talvez essa seja exatamente a resposta. Epicuro já dizia que os deuses são indiferentes, tão perfeitos que não se importam. E diante dessa indiferença, a humanidade se desespera. Precisamos acreditar que existe um sentido, que existe uma justiça, que existe um plano, porque aceitar que o universo simplesmente não se importa é algo que poucos conseguem suportar. Essa frase em Auschwitz é o reflexo da dor humana, que tenta transformar o silêncio em culpa. Se Deus é indiferente, então o homem o julga. E nessa inversão, o homem toma o lugar do divino. Não por orgulho, mas por desespero. É o último ato de uma fé que se esfarela, tentando encontrar moral em um cosmos que não tem nenhuma. Todo ser que já questionou sobre a existência de Deus provavelmente já pensou nesse tópico. Por que Deus permite a maldade? Por que pessoas passam fome? Por que pessoas morrem? Por que guerras ocorrem? Por que pessoas matam? Como Deus permite isso? Essa reflexão tem por princípio uma cena do anime I was reincarnated as the Seventh Prince so I can take my time perfecting my magical ability. Perdão o péssimo inglês. Mas esse foi o anime que me inspirou a escrever o roteiro desse vídeo. É um anime de magia e tudo mais, mas a cena em questão que me leva à reflexão do vídeo de hoje não tem nada a ver com isso. Ela vem da segunda temporada desse anime, cujo qual fomos apresentados a um padre que vivia sua vida em nome de Deus e se dedicava integralmente para poder espalhar a palavra do divino. Até que um dia ele chegou em casa e se deparou com uma garota abandonada, com fome próxima de sua residência. Então resolveu acolhê-la e dar alimento a ela. No entanto, depois de um tempo, ele foi entrar com ela em sua casa para verificar como a garota estava, e encontrou em frente da sua porta a garota dizendo que o pai dela mandou ficar de olho na porta, com uma fala inocente de quem não entende exatamente como o mundo funciona. Assim que entrou, o padre entendeu qual foi o motivo da garota estar lá. Encontrou seu filho e sua esposa uma poça de sangue no chão, com um homem quase que esquelético em cima, roubando e comendo todo o seu alimento como se nunca tivesse comido antes. Ele ficou em um estado de choque tão intenso pela cena que estava vendo, se questionando o porquê de Deus fazer isso com ele. Logo ele, tão devoto a Deus, então por que Deus teria permitido aquilo com sua família? O padre, que sabia usar magia sagrada, utilizou-a no homem que parecia tomado por um mal absoluto. Magia essa que fazia com que as pessoas malignas de coração se tornassem pessoas puras, se arrependessem de seus pecados. Mas assim que utilizou essa magia no homem, percebeu que nada mudou. O homem não era mau, ele tinha fome, era necessidade. A maldade que havia praticado por necessidade não o tornava um homem mau. Logo então, o padre entrou em um colapso mental, desesperado por perceber que até a maldade mais pura e bem justificada pode ser considerada justa aos olhos de Deus. Mas como Deus teria permitido a fome de um homem até chegar nesse ponto? Como Deus teria permitido aquele homem desgraçar com sua família? O padre enlouqueceu. Essa foi a cena que me inspirou a escrever esse vídeo. Eu tô aqui pra relacionar religião, filosofia e uma cena de anime. Seja bem-vindo à maldade de Deus. Você provavelmente já se perguntou alguma vez na sua vida sobre esse tópico e provavelmente ainda tá se questionando já que chegou a clicar nesse vídeo. Eu vim trazer pra vocês a filosofia de Epicuro, para podermos buscar uma resposta para essas dúvidas que nos rodeiam ou apenas mais uma reflexão. Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha de Samos, e desde jovem se interessou pela filosofia. Influenciado por Demócrito, adotou a ideia de que tudo é formado por átomos e vazio, negando qualquer intervenção divina no mundo. Em 306 a.C., ele fundou em Atenas a sua escola, o Jardim, onde ensinava que filosofia devia servir para alcançar a serenidade, ou ataraxia, e a ausência de dor, aponia, por meio da razão, da amizade e de moderação. Em Carta Menecel, Epicuro afirmou que os deuses existem, sim, mas são perfeitos, e portanto são indiferentes à humanidade. Não sentem ira nem piedade, pois isso seria imperfeição. Essa indiferença divina explicava por que o mal existe sem precisar culpar os deuses. Eles simplesmente não interferem. Assim, o homem deve viver sem medo dos deuses nem da morte, buscando felicidade e sentido apenas na vida presente. Epicuro morreu apenas em 270 a.C., aos 72 anos, sereno e fiel à sua filosofia. Seu legado foi libertar o ser humano do medo e da dependência divina,
ensinando que o universo é indiferente. E justamente por isso, cabe ao homem criar o seu próprio sentido de existência. A filosofia de Epicuro tem por princípio justificar a maldade divina, dizendo que deuses são tão perfeitos que são indiferentes ao homem. Essa poderia ser uma resposta para essas muitas dúvidas. Deus é indiferente, a maldade humana é fruto da humanidade, e não porque Deus permitiu ou não que algo aconteça. A maldade de Deus é apenas o reflexo da nossa tentativa de dar moralidade a um cosmos que talvez nunca teve intenção alguma, seja má ou boa. É puro reflexo da humanidade de querer pôr a culpa em algo senão em si mesmo. É mais fácil jogar a culpa no divino do que admitir que somos pessoas más por natureza. Somos maus por sermos maus. E é aqui que Epicuro nos obriga a encarar algo extremamente desconfortável. E se Deus não for autor da maldade? E se Deus também não for o protetor da bondade? E se tudo for simplesmente indiferente? Epicuro desmonta aquela esperança quase que infantil de que existe uma força cósmica guiando tudo para um final feliz. Ele diz: os deuses, sendo perfeitos, jamais se envolveriam com um mundo imperfeito. Intervir seria admitir que algo falta neles. E se são completos, eles não precisam corrigir nada. Então o mal existe não porque Deus quer ou porque Deus não quer, mas porque o mundo nunca foi feito para evitar o mal. O mal, para Epicuro, não é uma entidade mística, é consequência, necessidade. É resultado do caos inevitável da vida. O homem faminto do anime não era um demônio. Ele era alguém derrotado pela realidade física do mundo. Seu corpo estava morrendo de fome e o instinto ultrapassou qualquer moral. A maldade ali era como um pedido desesperado pela vida. O padre implorava pela intervenção divina e o silêncio de Deus foi ensurdecedor. Mas, se seguirmos Epicuro, não foi crueldade. Foi apenas indiferença. Deus não o salvou, não puniu, não tocou. Porque se Deus existe, para Epicuro, ele vive distante, perfeito, inalcançável e sem nada dever aos humanos. Então eis que surge a pergunta que mais dói admitir. Será que a verdadeira maldade do mundo não está nos homens, que querem que o universo seja justo quando eles mesmos não são? Será que não é a nossa dor que fabrica o conceito de maldade? Será que a fome daquele homem não diz mais sobre o abandono humano do que a ausência divina? Nietzsche, já muito depois, diz algo que se encaixa perfeitamente aqui. Afinal, culpar Deus é mais fácil. Rezar é mais fácil do que agir. Acusar os céus é mais confortável do que olhar para a terra e encarar o sangue que nós mesmos derramamos. E se a maldade de Deus for apenas o espelho da nossa própria falta de responsabilidade? E se Deus não for cruel, mas nós sejamos? É duro, é frio, é filosófico pra caralho. E talvez seja por isso que Epicuro nos assombra até hoje. Ele tira Deus do banco dos réus e nos coloca no lugar dele. O silêncio do mundo não é punição, é realidade. Então, cabe a nós decidirmos como responder. Nós nos vemos no próximo vídeo, e espero que traga as suas próprias respostas ao silêncio do cosmos.